Antes de começarmos, respire fundo, feche os olhos por um instante e perceba que em algum ponto da sua vida você também já se perguntou: por que certas coisas acontecem comigo? Será destino ou será escolha? Este vídeo é um convite para mergulharmos juntos no coração de um dos temas mais profundos da doutrina espírita, o livre-arbítrio. Um princípio que explica não apenas nossas decisões diárias, mas a própria trajetória de nossa alma, através das encarnações. Hoje, vamos compreender como Allan Kardec, em sua codificação, nos mostra que somos arquitetos do nosso próprio destino, responsáveis por cada passo, cada aprendizado e cada transformação espiritual. Segundo o Espiritismo, o livre-arbítrio é uma das maiores dádivas concedidas por Deus aos seus filhos. É a capacidade de escolher, pensar, agir e decidir, guiando a própria vida, através das experiências necessárias ao nosso crescimento espiritual. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos apresenta a verdade de que o espírito, desde o instante em que começa a ter consciência de si mesmo, adquire também a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o que eleva e o que aprisiona, entre o que traz luz e o que mergulha na sombra. Contudo, essa liberdade de escolha não é absoluta desde o início. Ela se expande à medida que evoluímos, assim como uma criança, que ao crescer, recebe mais autonomia conforme demonstra maturidade e responsabilidade. A liberdade é, portanto, proporcional ao desenvolvimento espiritual. Espíritos mais elevados compreendem profundamente as consequências de suas ações, e por isso, escolhem sempre o caminho do bem. Já nós que ainda estamos em aprendizado, muitas vezes nos equivocamos, atraídos por paixões, impulsos, ilusões materiais e influências espirituais ainda imperfeitas. Mas mesmo quando erramos, o livre-arbítrio permanece como a ferramenta que nos permite corrigir o rumo, transformar nossa história e reconstruir o que, por ignorância ou teimosia, nós mesmos danificamos. Em verdade, somos nós que plantamos e nós que colhemos. A lei de causa e efeito, tão importante dentro da doutrina espírita, é a consequência natural desse livre-arbítrio. Cada decisão é como uma semente lançada no tempo. Não importa quanto tempo passe, não importa se em uma encarnação ou em 10, o fruto sempre retorna, trazendo aprendizado, consolo ou reparação. Não há castigo divino, há apenas a pedagogia perfeita da vida, que utiliza nossas próprias escolhas para nos aperfeiçoar. O Espiritismo também nos revela que, embora tenhamos liberdade para agir, não temos liberdade para evitar as consequências. E isso é uma bênção, porque as consequências são os caminhos que nos despertam para a consciência, para a responsabilidade e para o amor. É através delas que crescemos. Quando caímos por uma escolha equivocada, mais cedo ou mais tarde, a vida nos convida a levantarmos, a revermos atitudes e a reescrevermos nossa história. Mas o livre-arbítrio não atua somente no presente. Ele se estende pelos séculos, através das múltiplas vidas que vivemos. Ao reencarnarmos, trazemos conosco tendências, aptidões, sentimentos e provas que escolhemos antes mesmo do renascimento. É verdade, muitas das dificuldades que enfrentamos hoje foram decisões que tomamos antes de reencarnar, quando pedimos para enfrentar determinadas circunstâncias, a fim de resgatar débitos ou desenvolver virtudes adormecidas. Isso nos mostra que o destino não é uma imposição, mas um acordo consciente que fazemos, em estado de espírito, com o apoio dos mentores espirituais que nos amam e nos acompanham. No entanto, mesmo diante das provas escolhidas, o livre-arbítrio permanece intacto. Podemos decidir como vamos reagir diante de cada situação. Podemos escolher entre a revolta ou a aceitação, entre a paciência ou a irritação, entre o perdão ou o ressentimento. A vida prepara o cenário, mas a atuação é totalmente nossa. É por isso que dois espíritos podem viver experiências semelhantes e ainda assim seguir caminhos completamente diferentes. O que define o rumo não é o desafio em si, mas a forma como o enfrentamos. Os espíritos superiores afirmam, por meio de Kardec, que somos sempre influenciados por almas desencarnadas. Alguns nos inspiram ao bem, mas outros ao erro. Mas ainda assim, a escolha final é sempre nossa. Nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, pode nos obrigar a agir contra a nossa consciência. Somos nós que permitimos, somos nós que abrimos portas, somos nós que decidimos qual voz vamos ouvir. A influência espiritual existe, mas o comando da vida é nosso. O livre-arbítrio também explica por que a vida é tão diferente para cada pessoa.
Há aqueles que enfrentam desafios enormes desde cedo, enquanto outros parecem viver com mais facilidade. Nada disso é injustiça divina. É apenas a consequência de trajetórias diferentes, escolhas diferentes, necessidades diferentes. Cada alma caminha em seu próprio ritmo, vivendo aquilo que precisa viver para evoluir. E Deus, em sua misericórdia infinita, jamais permite que enfrentemos provas maiores do que nossa capacidade de superação. Quando o fardo parece pesado, é porque nossa força é maior do que imaginamos. À medida que evoluímos espiritualmente, compreendemos que o livre-arbítrio não é apenas a liberdade de fazer o que queremos, mas a responsabilidade de fazer o que é certo. É a construção consciente de um caminho de amor, caridade, empatia e entendimento. É olhar para a vida com maturidade, sabendo que tudo o que vivemos, absolutamente tudo, é resultado de nossas escolhas atuais ou de nossas escolhas passadas. E se fomos nós que criamos o ontem, somos também nós que construiremos o amanhã. Quando alcançamos esse entendimento, percebemos que não somos vítimas da vida, mas protagonistas. Não somos jogados ao acaso, mas orientados pela sabedoria de Deus. E mesmo quando erramos, a vida nos oferece outra chance, e outra, porque o objetivo é sempre o mesmo: evoluir. O livre-arbítrio é o pincel, e cada existência é uma tela nova, onde podemos redesenhar nosso espírito, tornando-o cada vez mais luminoso. Ao final, compreendemos que a maior liberdade que existe é a liberdade interior, a liberdade de amar, de perdoar, de recomeçar, de abandonar velhas dores e construir novos caminhos. É a liberdade de olhar para nós mesmos com honestidade, aceitando nossas falhas, mas também reconhecendo nossa capacidade infinita de transformação. Somos viajantes eternos, e cada decisão é um passo a mais na direção da luz. Se este vídeo tocou seu coração, lembre-se, nada, absolutamente nada na sua vida está perdido. O livre-arbítrio te dá a chance de recomeçar agora, neste instante, renovando suas escolhas, seus pensamentos e seus sentimentos. Você é mais forte do que imagina e mais livre do que acredita. Que a luz da doutrina espírita possa continuar iluminando seus caminhos e despertando sua consciência. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que é especial e deixe nos comentários. Eu escolho evoluir. Obrigado por acompanhar até aqui. Que a paz esteja sempre com você.